J.R. Guzzo. Dama do tráfico tira o véu do governo e Lula cobre Dino com manto de vítima. É sempre assim. A esquerda tem sempre uma desculpa. Vou baixar aqui. Vamos lá. A reação do presidente diante da constatação de que a mulher de um dos astros do crime organizado foi recebida duas vezes no Ministério da Justiça só confirmou o seu procedimento padrão nesse tipo de caso. J.R. Guzzo, publicado no Estado de São Paulo, Estadão. Estadão tá metendo o sarrafo no Lula, para não dizer outra coisa, hein? Eu acho que o Lula não pagou o que devia a eles. Já a Globo já receberam direitinho. Estão passando um pano liso para ele. A reação do presidente da República e do seu governo diante da constatação de que a mulher de um dos astros do crime organizado foi recebida duas vezes no Ministério da Justiça só confirmou o seu procedimento padrão nesse tipo de caso. Em nenhum momento se admitiu que houvesse algo errado na história toda. Como sempre ocorre neste tipo de flagrante, dizem que as vítimas são eles e que os culpados são os que divulgaram as informações ou estão se aproveitando dela. Não houve nenhuma punição ou nem sequer uma advertência pública para os responsáveis. Não houve admissão de erro e o principal envolvido no caso, o ministro da Justiça, acabou sendo elogiado pelo presidente Lula. Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Disse ele. Por trás de tudo, como uma nuvem, ficaram parando as perenes acusações de fake news. Por falar em fake news, vamos continuar aqui. É mais uma dessas ocasiões em que o governo se esmera para construir uma posição integralmente falsa, uma narrativa, né? O próprio Lula já falou isso. Depende da construção da narrativa. Se for bem construída, a mentira dá para passar. Não houve nenhum ataque absurdo. Houve sim uma reportagem tecnicamente impecável dos repórteres André Sauder e Tássio Lohan, do Estado de São Paulo, informando que a mulher do chefe do Comando Vermelho do Amazonas, preso e condenado a 31 anos por crime que inclui o homicídio, foi recebida no prédio do Ministério por 2 secretários e 2 assessores do ministro. Ela mesma, a propósito, responde em liberdade a uma condenação de 10 anos e é apontada pela polícia como a gerente financeira do Comando Vermelho Amazonense. Não se plantou nada e nem houve nada de artificial. O que o Estado fez, o Estadão, foi publicar uma informação comprovada e indiscutível. Unicamente isso. Não há fake news alguma. O que há é news em estado puro e não tiveram o mais remoto tipo de desmentido. E se elas deixaram o governo nu, qual é a culpa do jornalista? Não foram eles que receberam a mulher. Eu gosto desse J.R. Guzzo, o cara fala na lata mesmo. É um dos melhores jornalistas que eu considero, esse Guzzo e Alexandre Garcia, que agora está também na Rádio Auriverde de Bauru. Ele e toda a turma que estava lá na Jovem Pan. Agora vamos esperar quanto tempo vai levar para o Alexandre de Moraes tirar também entrar com algum processo, alguma coisa aí contra eles. A gente que está querendo tirar proveito do desastre, é claro que há. Desde quando na história universal, na história da política, a oposição não tenta usar em seu benefício os desastres do governo. Não se pode esperar, diante do que aconteceu, que os adversários e inimigos do governo se declarem solidários com o ministro Dino. É essa, porém, a ideia que Lula e o seu sistema tentam vender. O Ministério da Justiça está sendo vítima de ações políticas, a culpa, no fim de todas as contas, é de quem divulgou a notícia. Eles estão falando aqui de que é fake news. Por falar em fake news, então vamos direto no X. Já que vocês estão falando que é fake news, vamos lá, que o X agora não está mais deixando rolar fake news não, da esquerda, hein? Ó, Pátria Mamada do Brasil. Parece que o X não deixa mais a esquerda promover fake news. KKKKK. Gleisi Hoffmann. Olha, o que a Gleisi falou e foi desmentida pelos leitores.
Na pandemia, Bolsonaro achou caro resgatar os brasileiros que estavam confinados na China. Pois é, já Lula resgatou os brasileiros. Os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Olha aí, o desmentido. Ao contrário, é tipo uma checagem dos fatos, né? Ao contrário do que a publicação dá a entender, o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou aviões para resgatar brasileiros na China durante a crise do coronavírus. G1 Globo. Olha a fonte aí. Tá vendo? Agora o X está fazendo assim. Não foi só essa vez não. Várias vezes estão fazendo isso. Elon Musk não tá mole não, hein? Jornalistas de esquerda. Esse deu no Terra Brasil. Jornalistas de esquerda se irritam com notas corretivas do Twitter. A correção. E criam fake news. Tá mole não, rapaz. Vamos lá. O que mais? O Ministério da Saúde alemão admite na TV que lesões por máquinas Covid são problemas sérios. É criminoso, são 1.291 relações. E hoje mesmo teve um garoto aí que caiu. Toda hora, né? Não vou nem falar sobre esse assunto não, por causa do que o YouTube ele bloqueia algumas coisas, alguns assuntos. Covid, violência, armamentos, e outras palavritas, outras cositas, outras palavritas mais. Urnas eletrônicas também. Então tá bom, vamos sair daqui. Onde é que nós vamos agora? Falamos de Alexandre Garcia. Vamos falar dele aqui um pouquinho, né? Tá aqui Alexandre Garcia. Tá aqui no Jornal da Besta Fubana. Alexandre Garcia, 2 pontos. Em anos de jornalismo, nunca senti tanta pressão como agora. Vamos assistir aqui? Da República, e no hino que nós já veiculamos hoje, da Proclamação da República, um trecho diz: liberdade abra as asas sobre nós, nas lutas e na tempestade, enfim. Nós vivemos tempos difíceis com relação à liberdade. Você sente realmente ela fracionada, ela esfacelada hoje, Alexandre? Sem dúvida, infelizmente. Desculpa. Olha, que eu cobri Palácio do Planalto, Ministério da Economia, Brasília, nos anos 70, pelo Jornal do Brasil, que era o mais importante jornal do país. E nunca senti pressão como hoje. Nunca, jamais. Nunca senti sequer censura, porque dizem que houve censura na época. Eu nunca senti. Eu cobria política, cobria economia. E nunca senti, nunca ninguém me pediu ou me pressionou para dizer isso ou aquilo. E agora eu sinto isso. Olha, no governo militar, hein? Década de 70, 80 era governo militar. Eu também nunca vi. Eu vivi aquele tempo, foi a melhor época da minha vida. Coisas que, se a gente contar, é só escrever num livro mesmo. Escrevendo um livro sobre o assunto. Não vi nada de violência, perseguição. A gente vivia normalmente a vida, não tinha tanto mimimi como tem agora, que essa esquerda. Olha, foi a pior coisa que teve foi os militares darem anistia para esses vagabundos que estavam lá fora do Brasil. Já deviam ter ficado lá para sempre. FHC, tantos outros, né? O pessoal põe a aposta aí do Ulisses Guimarães, falando que o negócio, a pior coisa que tem ele não aceita, né, a falta de liberdade de expressão, não sei o que a pior coisa é a ditadura. Ele estava falando, né, não é da ditadura da agora não, ele estava falando contra a ditadura dos militares, que não foi ditadura, não foi ditadura, foi um governo militar de ajuste, de correção, que nós estamos sendo estavam tentando implantar o comunismo no Brasil, e os militares naquela época lutaram bravamente para evitar isso, e houve uma correção no povo. O povo ficou mais direitistas ainda. Até hoje nós somos um povo conservador.
Vamos lá. Você falou aí do desligamento da Jovem Pan. Eu também fui desligado da Jovem Pan. Eu interpreto por medo da Jovem Pan, com medo. Eu cheguei a reclamar que estavam me pagando salário, eu não entrava no ar. Eu disse, por favor, vamos encerrar, porque se eu não estou trabalhando para vocês, eu não tenho direito de receber. Né? Pelo medo, porque me perguntaram, me pediram para entrar ao vivo no dia 8 de janeiro e me perguntaram como é que eu explicava. Eu disse, foi uma catarse. O pessoal passou lá no acampamento gritando, sem ser ouvido. E aí explodiu. Foi essa a explicação que eu dei e interpretaram como se estivesse estimulando a invasão, tanto que quando eu entrei no ar a invasão já tinha acontecido. Mas enfim, isso é passado. O interessante é que a gente se renova com esses estímulos. Queria registrar aqui, já que você registrou o que aconteceu com a rádio no 23 de outubro, eu digo o que aconteceu comigo logo depois do 8 de janeiro e no próprio 8 de janeiro. Vou encerrar aqui. Valeu, obrigado a quem assistiu.